Oi, pessoal! Já já a gente vai começar com uma bateria de questões, mas antes vamos falar sobre esse tema aqui, ó, força centrífuga. Vamos falar sobre força centrífuga. A gente já falou bastante sobre a força centrípeta. A gente já falou bastante sobre a força centrípeta. É a força que vai justificar o movimento curvo, que vai apontar para o centro da circunferência. E se eu tenho um movimento curvo, se eu tenho um movimento circular, eu tenho essa força centrípeta. É a força que vai alterar o módulo, ou melhor, vai alterar a direção e o sentido da velocidade. Então, sobre a força centrípeta, a gente já falou bastante. Agora, a gente vai falar sobre força centrífuga. Na força centrípeta, a gente tem a força apontado para o centro da circunferência. Aqui na força centrífuga, eu tenho uma força apontada para o sentido contrário, para fora, o sentido oposto ao da força centrípeta. Então, se eu tenho no movimento circular, aqui eu tenho um corpo no movimento circular, a força centrípeta aponta para o centro dessa circunferência. Aqui nós temos a força centrípeta, que a gente geralmente chama de FCP, força centrípeta. A força centrífuga seria para cá, ó, sentido oposto. Aqui nós teríamos a força centrífuga. Esse final aqui, ó, fuga, né? Fugindo da circunferência para fora do movimento circular. Para a gente visualizar essa força centrífuga, eu queria lembrar vocês daquele brinquedo do parque de diversões. Eu não sei se você lembra de quando você era criança, você ia no parque de diversões, lá tinha um brinquedo chamado de rotor. Como é que era esse rotor? Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo no YouTube mostrando o funcionamento desse brinquedo, mas ele é assim, você entra numa casca cilíndrica, né? Existe um cilindro que as pessoas vão entrando e vão se posicionando ao redor dessa casca cilíndrica. Então, fica todo mundo parado, em pé, né, ao redor dessa casca cilíndrica, e essa casca cilíndrica é posta a girar. E quando vai girando, cada vez com maior velocidade, você é prensado na parede, né? Você é prensado nessa casca cilíndrica. Então, como é que funciona isso? Aqui nós temos um cilindro. Eu vou colocar uma vista superior. A gente está vendo esse cilindro de cima. Por isso que esse cilindro está representado com uma circunferência. E aqui estão as pessoas, né? Tem uma pessoa aqui, tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Várias pessoas em pé. Aí, esse brinquedo, às vezes, é com as pessoas em pé, às vezes é com as pessoas sentado. Mas a ideia é a mesma. E essa casca cilíndrica é posta a girar. Está girando aqui, nesse caso, no sentido horário. É girado com uma certa velocidade, vai aumentando, vai aumentando. E para essa pessoa aqui, vamos pegar essa pessoa como exemplo. Essa pessoa, ela é prensada contra a parede do cilindro. Se ela é prensada contra a parede do cilindro, existe uma ideia, existe uma percepção de que existe uma força para fora. E essa força para fora seria a força centrífuga. Você tem esse sentimento que existe uma força te jogando contra a parede do cilindro. Existe até uma ideia que, se não houvesse a parede do cilindro, você seria arremessado para fora do brinquedo. E seria arremessado para fora do brinquedo mesmo. Você realmente seria lançado para fora do brinquedo. Mas acontece que essa força centrífuga, ela não existe. Ela é uma força fictícia. Aí você pensa, ué, se ela é uma força fictícia, por que eu vou ser lançado para fora do brinquedo? Porque se eu vou ser lançado para fora do brinquedo, é porque então existe uma aceleração apontada para fora da circunferência. E se existe uma aceleração apontada para fora da circunferência, existe uma força apontada para fora da circunferência, e essa força é a força centrífuga. Por que isso ocorre? Porque eu sou jogado se essa força, ela na verdade não existe. Acontece o seguinte, quando você tem a casca cilíndrica, existe uma parede atrás de você, te impedindo de ser arremessado para fora, essa parede vai exercer sobre você a força centrípeta. Essa parede que está forçando você a percorrer esse movimento circular. Então, se você está num determinado instante,
se em determinado instante você está aqui, se você está aqui, nesse instante, você possui uma velocidade para cá, certo? Aqui está a sua velocidade. E a parede está te forçando a girar nesse movimento circular. Portanto, essa parede está provocando essa força centrípeta. Essa força centrípeta aqui, apontada para o centro da circunferência, quem está exercendo ela é essa parede que está atrás de você. Se você tira a parede atrás de você, essa força centrípeta deixa de existir. E você continua com essa velocidade aqui. Então, você é arremessado para fora do brinquedo, não porque existe uma força centrífuga, é porque a força centrípeta deixou de existir e você é arremessado com essa velocidade para fora do brinquedo. Então, você é arremessado não porque existe a força centrífuga, mas é porque a força centrípeta deixou de existir. Então, força centrípeta é uma força fictícia, também chamada de força inercial. Por que ela é chamada de força inercial? Porque ela é observada somente por um observador em referencial acelerado, ou seja, em referencial não inercial. Lembrando que na mecânica newtoniana, a gente tem como pressuposto trabalhar com referencial inercial. Então, se a gente está na mecânica newtoniana, a gente não está falando de referencial inercial. Então, na mecânica newtoniana, não existe força centrífuga. Ela só vai existir se a gente estiver no referencial não inercial, se a gente estiver no referencial acelerado. Para a gente ver essa existência no referencial acelerado, vamos trabalhar com outro exemplo. Considere o seguinte. Considere que aqui a gente tem uma moeda, que a gente tem uma moeda de R$1. E eu vou pegar essa moeda e colocar na palma da minha mão. Se eu simplesmente coloco na palma da minha mão e solto, a moeda vai cair. Mas se eu exerço uma força horizontal sobre essa moeda, ela não vai cair. Ela vai exercer esse movimento circular aqui, ó. Eu estou mantendo o meu eixo parado, e eu vou fazer essa força com uma certa velocidade, aplicando uma certa força, e essa moeda não vai cair, ela vai exercer esse movimento circular. Então, eu tenho uma moeda em movimento circular, certo? Considere que aqui está a palma da minha mão, e aqui está, de amarelo, vamos desenhar a moeda. Aqui nós temos a moeda. Vamos colocar um amarelo mais forte aqui. Aqui nós temos a moeda. Quais são as forças que estão atuando sobre a moeda? Vamos desenhar a moeda novamente aqui isoladamente. Diagrama de corpo livre da moeda, certo? Quais são as forças que estão atuando sobre a moeda? Bom, nós temos a força que minha mão está exercendo sobre a moeda. Vamos chamar essa força de força normal. Existe a força normal. Essa moeda, ela tem um peso, né? Existe uma força peso para baixo. E essa moeda, ela não está caindo. Ela não está caindo, ela exerceu um movimento circular ao longo da horizontal. Se ela não está caindo, é porque existe alguma força para cima que está anulando essa força peso. É a força de atrito. É a força de atrito. Essa força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal. Beleza? Então, nós temos essa força de atrito que está anulando a força peso, e nós temos essa força normal que vai estar justificando, vai estar provocando esse movimento circular aqui. Então, esse movimento circular é essa força normal que vai apontar para o centro da circunferência e minha mão está exercendo esse movimento circular e a força normal vai estar sempre apontado para o centro dessa circunferência. Beleza? Beleza, então a gente tem essa força normal, e essa força normal vai ser numericamente igual à força centrípeta. Essa força normal, ela é a única componente, ela é a única força que está apontada para o centro da circunferência, não existe outra força apontada em outro sentido ao longo dessa direção, então a força normal é a força centrípeta, certo? Agora, isso tudo é visto por um referencial inercial. Sou eu aqui parado, meu rosto está parado, meus olhos estão parados, né? Minha cabeça não está girando e eu estou observando esse movimento, certo? Agora, se enquanto eu giro meu braço, o meu rosto gira também, se enquanto eu giro meu braço, quando a moeda está girando, o meu rosto está girando também, então meus olhos estão acompanhando a moeda, o que eu estou observando?
eu estou observando uma moeda parada. Se eu estou no referencial inercial e eu vejo o movimento dessa moeda, eu estou vendo essa moeda andar no movimento circular. Agora, se eu estou girando a minha cabeça conforme a moeda gira, meus olhos vão acompanhando o movimento dessa moeda, então eu estou vendo essa moeda parada. Conforme a moeda gira, a minha cabeça gira também, e eu estou observando apenas uma moeda parada. Quais são as forças que estão atuando sobre essa moeda nesse referencial não inercial? Eu tenho aqui a minha moeda, ela está parada. Quais são as forças que estão atuando sobre ela? Ainda existe a força peso, ainda existe a força normal que a minha mão exerce sobre ela, ainda existe a força de atrito, mas a moeda está parada. A soma das forças deve ser igual a zero. Essa força peso vai cancelar com a força de atrito, mas a gente tem sobrando uma força normal, horizontal para a esquerda. E não pode existir essa força, porque do meu referencial, agora não inercial, essa moeda está parada, ela não possui aceleração. Então, deve existir uma força para a direita, e essa força para a direita vai ser a força centrífuga. Então, por que eu estou mostrando esse exemplo? Porque essa força ela só veio a existir para justificar essa moeda parada do meu referencial não inercial. Então, a força centrífuga ela não existe de verdade. Ela não existe no referencial não inercial. A gente criou ela para justificar a para justificar o movimento da minha moeda no meu referencial não inercial, certo? Então, vamos ler aqui. A força centrífuga é uma força fictícia, ela não existe de verdade, também chamada de força inercial. Ela é chamada de força inercial porque ela é observada somente por um referencial acelerado, por um referencial não inercial, ou seja, fora da mecânica newtoniana. Quando a força centrípeta cessa, ou tem sua intensidade reduzida, dizemos que o corpo sai pela tangente. É igual você estar aqui numa curva, aqui nós temos um carro, eu peguei esse carro, esse desenho dessa fonte aqui, nós temos uma curva, nós temos esse carro percorrendo essa curva aqui. Se ele está no movimento circular, se nesse instante aqui nós temos um movimento circular, é porque existe uma força centrípeta, existe uma aceleração centrípeta apontada para o centro da circunferência. Se esse carro sai pela tangente, ele sai derrapando, os pneus saem derrapando, e o carro sai nessa direção aqui, ele não sai nessa direção porque existe uma força centrípeta, porque existe uma força centrífuga. É porque essa força centrípeta, ela deixou de existir ou ela teve sua intensidade atenuada. E esse carro aqui, saiu pela tangente. Então, quando sai pela tangente, não é porque existe força centrífuga, mas é porque a força centrípeta deixou de existir ou foi atenuada. Então, quando a força centrípeta cessa ou tem sua intensidade reduzida, dizemos que o corpo sai pela tangente. Somos levados a pensar que existe uma força apontada para o fora da curva que justifica esse movimento. Essa força é dada pelo nome de força centrífuga, mas na verdade essa força não existe. O que ocorre é que a força centrípeta que provocava o movimento curvo, que justificava esse movimento curvo, deixou de existir ou teve a sua intensidade reduzida. Beleza? Então, força centrífuga, na verdade, ela não existe, ela só vai existir no referencial não inercial para justificar o somatório das forças nesse referencial não inercial. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer questões. Primeira questão. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica a velocidade constante. Então, a aceleração tangencial é nula, a força tangencial é nula. A gente vai ter apenas a aceleração centrípeta, força centrípeta, que vai justificar essa trajetória curvilínea. A gente vai ter a aceleração centrípeta, a gente não vai ter a aceleração tangencial. Quais são a direção e sentido da aceleração do carro? A direção vai ser radial, né? Aqui nós temos
um carro andando, percorrendo uma trajetória curvilínea, uma trajetória, vamos considerar circular. Aqui está o nosso carro. Nesse instante aqui, sua velocidade vai ser para cá, a sua aceleração vai ser para baixo, apontada para o centro dessa circunferência, e a força centrípeta também vai ter a mesma direção, o mesmo sentido da aceleração centrípeta, certo? Então, aqui nós temos a força centrípeta, a aceleração centrípeta e velocidade. A velocidade, o módulo da velocidade não muda, portanto, não existe a aceleração tangencial é igual a zero, a força tangencial também é igual a zero. A única força que atua, a única aceleração que existe, a aceleração centrípeta, ela é radial apontada para o centro da circunferência. E não sendo uma circunferência, não sendo uma trajetória curva, ela vai apontar para o centro naquele instante. A gente pode determinar uma circunferência, ela vai apontar para o centro dessa circunferência, apontada para dentro da curva. Se nós não temos uma trajetória circular, nós temos uma trajetória curva, aqui nós temos uma trajetória curva. Mas nesse instante, o carro está nesse instante, nessa posição. Nessa posição, a gente pode determinar uma circunferência e a força vai estar apontada para o centro dessa circunferência, beleza? Então, a alternativa correta é a letra B. Ela é radial apontada para dentro da curva. Resposta correta, letra B. A aceleração não é nula, como diz a letra C, porque nós temos uma trajetória curva. Se existe trajetória curva, existe aceleração centrípeta. A componente tangencial é igual a zero, não existe aceleração tangencial, e ela é radial apontada para dentro da curva. Próxima questão. Questão do item. Considere um automóvel com tração dianteira. Se a tração é dianteira, é porque o motor do carro vai estar girando as rodas dianteiras. E, por consequência, as rodas traseiras vão acabar se movendo também. Mas o motor está diretamente ligado às rodas dianteiras. Então, tração dianteira é isso. Então, tração dianteira é isso. Está movendo aceleradamente para frente. As rodas dianteira e traseira sofrem forças de atrito, respectivamente. Certo. Eu botei essa questão para a gente ver essa questão aqui. De força de atrito para frente e para trás no carro. Questão muito interessante. Aqui a gente tem a nossa pista. Aqui a gente vai ter o nosso carro. Aqui está a roda dianteira. Aqui está a roda traseira do nosso carro. O carro ele possui aceleração para frente. A aceleração é para frente. Velocidade também para a direita. Aceleração para a direita, velocidade para a direita, certo? E aqui o motor do carro vai estar nessa parte frontal. Portanto, esse motor do carro ele vai girar essa roda, certo? Quando ele gira essa roda vai ter uma velocidade, ela vai girar nesse sentido aqui, né? E ela vai ter um movimento de translação. Entre a roda e a superfície, a gente vai ter uma força de atrito. Essa força de atrito vai empurrar o carro para frente. Então, nas rodas dianteiras, aqui está meu chão, aqui está a roda dianteira. O motor, né, o motor do carro, a tração é dianteira. Então, o motor do carro vai fazer a roda dianteira girar. Então, a roda dianteira está girando por causa do motor. E essa roda que está girando por causa do motor vai forçar o chão para trás, né? Então, o motor está girando a roda e a roda vai fazer essa força sobre o chão para trás. A roda está empurrando o chão para trás e, por ação e reação, o chão está empurrando a roda para frente. Então, ao girar, empurra o chão para trás e o chão empurra a roda para frente por ação e reação. Agora, isso na roda dianteira. Na roda dianteira, a força de atrito é para frente. Agora, na roda traseira. Na roda traseira, a gente não tem o motor do carro fazendo a roda girar. A tendência da roda
é ficar parada, não tem nada girando ela. E por que ela vai girar? Por causa da força de atrito do chão sobre a roda traseira. A tendência da roda traseira é ficar paradinha. Ela vai ser posta a girar, ela ficar paradinha, mas mover para frente, porque ela está ligada a todo o resto do carro, né? Então, a tendência dela é fazer esse movimento aqui de translação. Ela é posta a girar por causa da força de atrito. A força de atrito, como o movimento é para frente, a força de atrito aqui vai ser para trás, certo? Então, na roda dianteira de um carro de tração na dianteira, a força de atrito é para frente, e na roda traseira, a força de atrito é para trás. As rodas dianteira e traseira sofrem forças, respectivamente, para frente e para trás. Alternativa correta, letra B. E lembrando aqui, aproveitando que a gente está vendo essa questão de força de atrito em carro, lembrando que a gente já disse, né? A gente já viu bastante aulas passadas e a gente já relembrou uma vez nessa aula, mas não custa lembrar de novo. O atrito aqui é atrito estático, né? Considerando que a roda não está derrapando. Aqui o atrito é estático. O carro está em movimento? Sim. O carro está em movimento em relação à pista? Sim. Mas conforme roda, no ponto de contato, aqui nesse pontinho de contato entre o pneu e a pista, a gente não tem escorregamento, né? Considerando não escorregamento. A gente não tem velocidade relativa entre a roda e a pista. A gente já viu isso na aula passada, no movimento circular, beleza? O atrito é estático caso não haja escorregamento, atrito estático entre o contato entre a roda e a superfície. Próxima questão, questão do Enem. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho. Considere o módulo da velocidade constante. Então, aqui nós temos, não sei se dá para enxergar bem aí, mas temos a Mônica jogando o coelhinho no Cebolinha, mas o coelhinho não acerta o Cebolinha. Só que ela jogou com tanta força que o Cebolinha deu uma volta ao redor do planeta Terra e vai acertar o Cebolinha após percorrer uma volta completa, certo? Desprezando forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho é igual a quanto? A aceleração tangencial. Não quer saber se é igual a quanto, não. Quer características qualitativas, se é nulo, paralelo ao vetor velocidade ou perpendicular à velocidade. Bom, o módulo da velocidade é constante, né? Se o módulo da velocidade é constante, a aceleração tangencial é igual a zero. Nós temos aqui nós temos o planeta Terra. O coelhinho vai percorrer uma trajetória cujo comprimento corresponde ao comprimento do planeta Terra, certo? Então, ela percorre essa trajetória circular apontado para o centro do planeta Terra. Então, nesse ponto aqui, ele possui uma velocidade para cá, por exemplo, certo? Se existe essa velocidade, se existe esse movimento circular, é porque existe uma aceleração centrípeta. E de onde vem essa aceleração centrípeta? Vem da força-peso, né? Entre o centro do planeta Terra, entre o planeta Terra e o corpo, né? E a direção e sentido é apontado para o centro do planeta Terra. Beleza? Certo. Mas não existe aqui a aceleração tangencial. O módulo da velocidade é constante. O módulo da velocidade é constante. Se aqui tivesse aceleração tangencial, seria alguma coisa nesse sentido aqui, fazendo 90 graus com a aceleração centrípeta, né? Mas ela não existe, o módulo da velocidade é constante, então desprezando força dissipativa, desprezando resistência do ar e tal, então a aceleração tangencial é igual a zero, a alternativa correta é a letra A. Questão fácil essa, né? Próxima questão. No esquema puramente ilustrativo e fora de escala, observe a indicação de um mesmo corpo em duas curvas. Aqui fazendo a curva A e aqui fazendo a curva B, ambas com o mesmo raio. A partir do esquema dos conceitos de força que agem sobre o corpo, é possível afirmar que a força normal nesse ponto A é igual à força normal no ponto B, é diferente, né? Aqui poderia ter falado, né, que N é a força normal. Mas vamos lá. Aqui nós temos esse corpo no ponto A. Quando ele está passando nessa curva aqui, quais são as forças que atuam sobre esse corpo?
nós temos uma força peso para baixo, certo? Existe uma força normal para cima. E pode existir uma força para a direita ou para a esquerda, a depender do módulo da velocidade. Mas vamos trabalhar com essas duas forças, força normal e força peso. A gente tem que o somatório dessas forças deve ser apontado para baixo. Por quê? Porque nesse instante eu estou percorrendo essa circunferência aqui, ó. Aqui nós vamos ter uma circunferência. Logo, se eu estou no movimento curvo, é porque o somatório das forças, desprezando a força tangencial, desprezando a aceleração tangencial, vamos considerar que a aceleração tangencial é igual a zero. Então, o somatório das forças vai apontar para o centro dessa circunferência. Se a somatória das forças aponta para o centro da circunferência e essa circunferência é para baixo, o centro da circunferência está para baixo, é porque a força peso tem módulo maior que a força normal. Porque a força peso para baixo menos a força normal para cima vai ser uma força para baixo, já que o centro da circunferência é para baixo. Então, nós temos uma força peso para baixo, uma força normal para cima, e a força resultante é para baixo, apontada para o centro da circunferência. Beleza? Então, a força peso é maior do que a força normal. Agora, vamos para a situação aqui embaixo. Aqui embaixo, nessa curva de baixo, nós temos que a aceleração resultante vai ser para cima. Aqui nós vamos ter a aceleração resultante. Logo, esse corpo está submetido à força peso, está submetido também a uma força normal, mas a força normal, nesse caso, deve ganhar. A força normal, NB, é maior do que a força peso. E aqui a força peso é maior do que a força normal no ponto A. Então, nós temos o seguinte, nós temos a força peso, seu módulo não vai mudar, vai ser massa vezes a aceleração da gravidade, ela vai ser menor, a força peso é menor do que a força normal no ponto B, e ela é maior do que a força normal no ponto A. NB é maior que peso, que é maior que NA, ou seja, NB é maior do que NA, e a alternativa correta é a letra C. A força normal no ponto B é maior do que a força normal no ponto A. Por quê? Porque ele está no movimento circular ou no movimento curvo e existe aceleração resultante centrípeta. Beleza, pessoal? Próxima questão. Uma criança está em um carrossel em um parque de diversões. Esse brinquedo descreve um movimento circular com intervalo de tempo regular. Intervalo de tempo regular. A força resultante que atua sobre essa criança. Então, nós temos um carrossel. Estamos colocando uma vista superior, né? Estamos vendo esse carrossel de cima. E se a gente está no movimento circular? Opa! E se a gente está no movimento circular, é porque existe força centrípeta, certo? Pode existir força tangencial também? Pode. Pode existir um componente que seja tangencial, mas a força centrípeta existe também. Então, aqui nós temos o carrossel, e aqui, nesse ponto, quando está nesse ponto, vai estar apontado para o centro da circunferência, certo? A força centrífuga não vai existir, porque quando ele está falando aqui de intervalos de tempo regular, é porque ele está percorrendo ao mesmo deslocamento angular para o mesmo intervalo de tempo, está querendo dizer isso. Ou seja, nós não temos uma variação do módulo da velocidade. Logo, a força resultante vai ter apenas a componente centrípeta. A componente tangencial vai ser igual a zero. Então, a força resultante é igual à força centrípeta. Ela vai ser radial apontada para o centro da circunferência. A alternativa correta é a letra E, está direcionada para o centro da circunferência, para o centro do brinquedo. Beleza? Próxima questão.